Presidente do Legislativo, Gabriel Baierle. Tem um Bueno aí, né? Bueno Baierle. Esses dias eu estava para te perguntar. Te falei bom dia? Não, né? Falei bom dia. Ignorante. Desculpa aí. Então, eu estava esses dias pensando. O teu avô não tinha umas terras aqui pro lado de Cascavel? Sim, ali em Vista Alegre. Não. Ali em Estudei Vista com Alegre. ele. É mesmo? Ele pitava um paeiro. É isso aí mesmo. Aí, Pioneiro de Toledo. Era pra te perguntar. Seu Odemar, isso aí. Isso aí. Cabriteiro. Isso aí. Isso aí. Então, eu estudei com ele lá na FUNET. Na FUNET. Na FUNET. Eu lembro. Era uma figuraça. Ele foi o primeiro coletor federal de Toledo, junto com Oscar Silva, eram grandes amigos. Muito bem. Ali tem história. Eu lembro-me dele muito bem. Era para ter te perguntado isso há muito tempo, mas enfim, de qualquer maneira, fica o registro aqui do nosso seu saudoso avô, né? Obrigado. Legal. 6h17. 7h17, mas não é sobre isso que vamos falar agora, né? E aí, depois, quanto tempo vocês ficaram em recesso? Foram 15 dias. 15 dias, 15 né? dias. Atividades voltam ao normal. A partir de hoje, as sessões ordinárias voltam ao normal, mas não significa que nesses 15 dias não fizeram nada. Não, ficou a Câmara aberta, os vereadores tendo os trabalhos normais. A única coisa que para são as sessões e as comissões. O restante continua normal e hoje nós retomamos então a sessão legislativa já com 14 projetos para votação. Muito bom. Dentro desses projetos, um ou outro chama atenção? Sim, tem algumas questões do plano diretor que vão ser votadas hoje, alguns projetos que englobam o plano diretor para a questão de habitação popular particular, algumas mudanças, né, em questão de zoneamento. Então, esses são os projetos que chamam mais atenção no dia de hoje. Ô, presidente, já que você tocou nesse assunto de zoneamento, terra, é complicado, né? Vamos citar aqui, recentemente ouvintes reclamaram do Centro de Eventos mais para Fico, do Barulho, e do lado lá foi autorizado um loteamento. Obviamente que isso não precisa ser inteligente para saber que vai dar confusão, né? Como lidar com isso? Modernidade, crescimento da cidade, com o habitacional das pessoas, o habitar das pessoas. Sim, esse é um problema nítido que deve acontecer lá, né, Batista? Esse loteamento foi aprovado há muito tempo atrás. Eu acredito que logo mais nós vamos ter que pensar numa mudança do centro de eventos. Essa é a verdade. Concordo. As pessoas ali vão habitar do lado, os grandes shows que acontecem já dão problema, dependendo a direção do vento, dão problema em bairros muito longe, né? Lá na Europa você consegue escutar muitas vezes conforme o vento, vento vai o som. Então ali vai dar com certeza nós vamos ter que pensar daqui a pouco até numa mudança de centro de eventos ou uma acústica diferente, mas que eu vejo que não resolve sendo do lado, né? Então é algo realmente a se pensar. Talvez até tirar, eu dizia lá atrás algumas discussões, tirar do centro da cidade a rodoviária, colocar no centro de eventos, ter um novo centro de eventos. Acho que essas questões de futuro precisam ser debatidas. Essa questão da rodoviária, quero te parabenizar, e todo mundo sabe, eu nunca escondi, não tem jeito, né? Nem quero também. Fui e depois fui candidato a vereador, e eu falava isso, de ocupar o terminal rodoviário para, digamos, uma espécie de feira municipal, permanente, mercado municipal, isso, e levar para o centro de eventos a rodoviária. Então, isso aí nós pensamos igualzinho. Seria um espaço bom, né? Um espaço perfeito, tem espaço de manobra, tem espaço de estacionamento, tem espaço para construção de tantas coisas e ainda fica beirando a BR. Então seria o espaço perfeito e tirar, né, os ônibus que precisam adentrar para Igor de Souza para chegar até a nossa rodoviária no centro da cidade. Exato. E isso aí nós estaríamos pensando, com humildade aí você, em Toledo daqui 50, 60 anos. Com porque certeza. Óbvio e evidente que a cidade vai crescer, não é isso? Sem dúvidas. A gente nos próximos 10 anos nós passamos 200 mil habitantes facilmente. Muito bem. O Guilherme está por aqui também. Já te mandei o link lá, Guilherme. Tô ligado, hein? Tô ligado aqui. 7h21, Guilherme é um dos assessores do presidente Gabriel Baierle. Você sabe que eu pergunto sobre de tudo um pouco, eu não posso, a Graciela fica nervosa, depois ela me xinga nos bastidores, mas vamos lá. É um primeiro semestre
digamos assim, tumultuado um pouco pelo caso dos vereadores, né? Que foram afastados, depois cassados. Mas tudo foi resolvido, é isso? Sim, isso foi resolvido. Agora a gente parte para o segundo semestre, que acredito que, obviamente, terá algumas polêmicas na questão eleitoral, né, Batista? A gente está prestes aí a uma eleição geral, então com certeza vão ter grandes embates, mas isso é natural de um ano eleitoral e a gente espera conseguir concluir tantos projetos que estão aí para acontecer nesse segundo semestre. Lembro-me que você veio aqui, Gabriel, em uma das oportunidades, e vai voltar aqui, se você quiser, evidentemente, até o encerramento do seu mandato enquanto presidente, para a gente fazer até uma avaliação, que volta e meia tinha umas rusguinhas entre legislativo e executivo, sou convidado, lembra que você falou aqui, comentou, sim. Sou convidado, não sou convidado, lembram do legislativo, não lembram com relação ao executivo. Esse relacionamento está mais tranquilo? Pararam as arestas ou ainda temos aí coisas a conversar? Não, tá tranquilo, bem sossegado, a gente tem feito várias conversas aí, algumas pessoas têm feito esse papel importante, inclusive a gente tem mais, tem alguns que não respondem, infelizmente, nem os vereadores da base, né, alguns secretários, mas você pega lá o Márcio Pimentel, o próprio Beto Inácio, são pessoas que estão sempre abertas a conversa, e tantos outros secretários, então há essa conversa bem tranquila, bem harmoniosa, volta e meia pode acontecer alguns erros e a gente cobra da mesma forma. Muito bem. 7h23, presidente Baerle conversando com a gente. Eleições em nível de Brasil, né? Vamos ter agora em outubro. 4 de outubro. 4 de outubro. Depois, se precisar, teremos aí em novembro o segundo turno. Como é que vocês lá dentro vão se comportar? Porque cada um tem seu partido, tem a fidelidade partidária. Tem, me parece, salvo engano, 2 vereadores candidatos, né? Já confirmaram que disputarão a eleição deste ano para deputado estadual e federal, isso. Não é isso? Então tá. Vou fazer aqui, posso divulgar sem problema nenhum. Roberto do PT é candidato já homologado pelo PT. E a Marli do basquete é pelo MDB, é isso, né? E ela vai à federal. Perfeito? Como é que você pretende conduzir isso lá dentro? Quer conversar com ele? Gente, vamos devagar, pode meter o pau aqui, cacete lá. Como é que vai ser? Discussões acaloradas? Diga aí. Batista, nós fizemos um ato pela mesa, colocando algumas regras importantes, principalmente sobre o uso do espaço público, né? Então, coisas óbvias, mas que estão no ato da mesa e que sob pena de responsabilização de cada vereador. Agora, é claro, alguns cuidados o nosso jurídico já tem emitido aí a todos os vereadores e a própria Câmara Municipal. Todas as questões, né, da nossa rede social que envolviam esses 2 candidatos, a Marli e o Roberto, foram retiradas do ar, né, cumprindo a determinação eleitoral. Daqui para frente, obviamente, as questões ao vivo continuam normalmente, porém qualquer recorte não será feito pela nossa Câmara e não será postado diretamente a esses 2 candidatos. Sobre os debates deles e dos demais, eles podem acontecer normalmente, mas tem algumas vedações. Você não pode usar a tribuna para, tal candidato trouxe isso, então quero que você vote nele, né? Vamos fazer campanha, fazer campanha. Agora, você pode sim utilizar a tribuna e falar que tal candidato, que tal deputado trouxe tal recurso, em questão informativa. Então é algo muito subjetivo, interpretativo, porém que deve ter cuidado. Agora, obviamente, os embates não tem como segurar, porque com certeza vão acontecer. A gente tem visto uma campanha quente, principalmente no Paraná, né, que a gente não viu nas últimas 2 eleições, a gente está vendo agora. Então, principalmente a questão estadual, acho que vai pegar mais fogo que a própria questão federal. Concordo com você, 7h25, ainda mais com os ajustes aí que ainda são feitos, né? A maioria já está selada, mas temos ajustes que serão feitos nos próximos dias, porque as convenções terminaram, mas... hoje ainda tem uma, hoje, né? Tem uma, né? Hoje, que é a do Cury lá, do hoje é dia 4? E todo mundo tá deixando... Hoje é 3, até amanhã, né? Até amanhã. Não, até dia 5.
Até dia 5. Então, você pode observar... Jesus! Eu sou observador das questões eleitorais, Vamos até lá. porque gosto. Então, eu acompanho, eu leio todas as atas que os partidos emitem. Pode deixar a ata aberta ainda? Então, a maioria dos partidos que estão para disputar qualquer eleição majoritária estão com a ata aberta. Então, a gente fica observando. Até às 23h59 do dia 5, tem muita água para rolar ainda. Porque o ouvinte não sabe. No caso que o presidente está comentando, existem as convenções, nós estamos falando, para homologar os nomes, enfim, definir números dos candidatos, aquela coisa toda. Mas você pode começar uma sessão, digamos assim, ou a conversa, e deixar ali, mas vamos finalizar no último minuto. Exatamente, geralmente deixa uma comissão executiva encarregada da ata final do partido. Isso. Então, tudo pode acontecer, né? E olha que a gente tem observado, tem conversado nos últimos dias, muita coisa vai acontecer, né? Tem candidato que como é que é? Dorme candidato e acorda sem nada. Sem nada, exatamente. Isso é. E tem os mais poderosos aí sendo desafiados também, né? Eu vou te contar uma que você já sabe, mas eu presenciei, né? O Luiz Fritz não está aqui para confirmar, né? Mas tem o Valdir Rossetto. Sim. Né? Teve uma eleição aqui em Toledo para vereador em que o Rossetto era candidato. Já estava tudo certo. Era pré, né? Mas enfim, estava tudo certo. E teve uma conversa aos 48 do segundo tempo, o árbitro já estava com o apito na boca para terminar a partida, entre ele e Luiz Fritzen. E o Luiz Fritzen veio para a eleição, não essa agora, a anterior, sim, né? E deu um rolo do tamanho do inteiro. Imagino. Ou seja, tem isso também, né? Tem muito, tem gente que dorme vice e acorda sem nada também. Então tem muitas histórias boas. Teve um amigo meu que foi nomeado secretário e foi desnomeado no outro dia. É normal. Viu? Tudo pode acontecer. O Valdir Eckstein, vamos lá, gente. É verdade. Com respeito com ele, né? Valdir Eckstein é um que mandou cartinha para todo mundo, mandou fazer o terno novo e tal. E aí, vou assumir lá no Legislativo. Aí o STF definiu que são precisos 120 dias, né? Inclusive até é importante a gente falar sobre isso, porque até antes da questão do Valdir, entraram alguns suplentes que entraram 15, 30 dias. Porém, a decisão do STF ainda não era de repercussão geral, ou seja, era simplesmente naquele processo. E agora, quando o Valdir entrar, nosso jurídico analisando novamente essa decisão do STF, ela se tornou de repercussão geral e agora todas as casas legislativas, tanto municipal, estadual, federal, terão que cumprir os 120 dias para a questão do suplente poder entrar. É uma decisão. Fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Eu fico imaginando o seguinte: se a pessoa faz uma conta e fala, então, eu preciso de X número de votos. E dificilmente farei, porque tem o Gabriel Baer, tem o Guilherme, tem a Joana, tem a Maria. É o seguinte, eu nem vou disputar essa eleição. Pessoalmente, a opinião é toda minha, não é do grupo KTV de Comunicação, deveremos ter um número menor de candidatos na próxima eleição. Concordo, era uma forma de prestigiar, né, quem ajudou o partido. A gente, inclusive no nosso, estava preparando para alguns suplentes assumirem, mas infelizmente... agora fica mais difícil, né, Batista? Aí o cara não tem estímulo nenhum, né? São até porque 4 meses, né? Tá provado que não sou eu que estou aqui falando sem conhecimento nenhum. Tá provado que quando um vereador, um suplente assume por um período de 30 dias, por exemplo, a votação dele na outra eleição, ela aumenta de 30% a 40%. Então é simples, faça uma conta. Eu fiz 500, 600 votos, pega 30%, 40%, joga em cima o que você deve fazer. Porque durante 30 dias ele usa toda a estrutura de forma adequada, né? E ele é vereador, né? Faz discussões, vota, apresenta projetos, e tem gente... Indicações. Claro que tem quem não aproveite, mas tem quem aproveite muito e que faz um bom trabalho e consegue, né, mostrar como que seria, né, um trailer, vamos dizer assim, né? Como é que ele seria no Exatamente, mandato, né? Então consegue mostrar aí o seu trabalho. Infelizmente vai dificultar agora daqui para frente, mas não é só nas câmaras, então
É uma decisão todo, né? geral do Brasil todo. Eu vou a Cascavel, vamos respirar um pouquinho. A Graciela vai providenciar uma água, por gentileza, Graciela, para o presidente, o Gabriel Baierli. Débora, nós estamos com o presidente do Legislativo Toledano ao vivo aqui, o Gabriel Baierli. Mas como você pede passagem, gentilmente, por favor, presidente, vamos até Cascavel, dar uma geral lá no fim de semana e a gente volta daqui a pouquinho para falar com o presidente a respeito da eleição da mesa do Legislativo Toledano. Bom dia, seja bem-vinda. Hoje estou no comando sozinho, Marco Antônio volta na quinta. Bom dia. Bom dia, Batista. Bom dia para todos que nos ouvem. Abraço aí para o vereador também. E uma ótima semana, né? Que seja uma semana de boas notícias. Sabe, Batista, hoje eu acordei cedo e já estou também fazendo essa participação mais cedo, porque hoje começa o pontapé inicial de uma obra tão esperada pela população de Cascavel, que é a trincheira do Cascavel Velho. Então essa obra hoje inicia, que é a transposição, né? Vai ser feita uma trincheira aqui que vai ligar a Rua Munique a Valdemar Casagrande. É um pedido muito antigo da região dos moradores aqui do Cascavel Velho, região sul da cidade. E com essa obra, futuramente vai fechar o trevo da Portal, que é onde acontecem muitos acidentes. Então, uma obra esperada há anos, vai custar mais de 21 milhões de reais e que hoje começa, né, essa realização desse pedido tão antigo da população. E a gente, claro, né, sabe que vai ter um pouco de transtorno nessa hora, nesse momento, vai ter algumas alterações no trânsito, então a gente pede a paciência aí dos motoristas que passam pela BR-277, que é muito movimentada, mas que vai ser por um bem maior, né, que é a construção da trincheira do Cascavel Velho aqui na cidade de Cascavel. Vamos falar de notícias. Eu precisava falar sobre isso porque realmente é o assunto do dia hoje, que é o início das obras da trincheira, mas o fim de semana foi de muitas ocorrências. Um homem foi preso ontem depois de invadir uma casa no bairro Neva, em Cascavel, ameaçar moradores utilizando uma arma falsa. De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi chamada depois de receber informações que um homem ali havia sido detido por populares depois de fazer ameaças com essa arma. Quando a polícia chegou ao local, o suspeito já estava contido. Ao lado dele estava, então, esse simulacro de arma de fogo, que é essa arma falsa, e foi apreendida. Segundo as vítimas, ele pulou o muro da casa e, ao ser confrontado, passou a fazer ameaças de morte, até utilizando esse simulacro. Uma das vítimas informou aos policiais que o autor é o ex-namorado e que depois de uma discussão por telefone ele invadiu a casa e aí começou a ameaçar todo mundo ali. Ele foi encaminhado para a delegacia. Olha, uma mulher ficou ferida depois de capotar um carro ontem à noite na BR-163 em Cascavel. No veículo também estava uma menina de aproximadamente 5 anos, uma criança. Segundo informações ali que foram apuradas no local, a motorista perdeu o controle, bateu contra a defesa metálica, que é aquele guarda-reio que a gente chama, e em seguida capotou. A mulher apresentava sinais visíveis de embriaguez, ela foi socorrida, foi encaminhada ao hospital universitário e o estado da criança não foi informado. Aí a gente para mais uma vez, né, para se perguntar, cadê a responsabilidade, né, de uma mãe com uma criança de 5 anos dirigindo embriagada? Mas ela vai ser encaminhada ali, né, para os procedimentos também. Ela recebeu voz de prisão e depois desse acompanhamento médico aí vai ter que responder por isso. E para a gente fechar, tá, mais uma informação triste: o Corpo de Bombeiros localizou ontem o corpo do Pedro Henrique Frandaloso, que estava desaparecido nas águas do alagado Salto Santiago, no Rio Iguaçu, em Rio Bonito do Iguaçu. As buscas mobilizaram equipes especializadas. Os trabalhos foram concentrados ali na área onde a embarcação em que ele estava tombou. E depois do registro de desaparecimento, então os bombeiros realizaram sucessivas buscas e após dias de operação, infelizmente, aí foi encontrado, né, o corpo desse rapaz, o Pedro Henrique Frandaloso, em Rio Bonito do Iguaçu. Então esses são alguns destaques desse fim de semana, mas tem muito mais lá em união.fm, ktv.com, para o pessoal que está ouvindo a gente também acompanhar. E olha, teve muita ocorrência em Toledo esse fim de semana, hein, Batista? Muita. Tá votando lá, meu Deus, dá
o que tem de notícia não muito boa em Toledo esse fim de semana. O povo, ao invés de aproveitar para namorar, pescar, ficar de boa, fica arrumando confusão, né, Débora? Polícia trabalhou bastante aí final de semana, hein? E assim, só rolo de confusão. Rolo, confusão, tiro e facada. Não se esqueça desse restinho da frase. E a bebida alcoólica, eu falo isso com muita tranquilidade, naturalidade, tá? Eu de vez em quando gosto, assim, de tomar uma cachaça, principalmente. Não escondo isso de ninguém, eu, afinal de contas não sou hipócrita. Mas assim, gente, se der pra parar, largar pra lá, porque a bebida alcoólica é o suco da confusão, viu? É verdade. Coloca em risco sua vida e vida de outras pessoas inocentes, né? É um absurdo. O cara fica fortão, a mulher fica fortona. Falou, amiguinha. Falou, meu amigo. Ótima semana aí pra todo mundo e até amanhã. Até amanhã. Um beijo no coração, bom trabalho. Débora falou de Cascavel. No próximo bloco, o presidente do Legislativo conversa com a gente, fala sobre a eleição da mesa. Até já. Você sempre muito bem informado. Venha conhecer a Aflora, um novo espaço pensado para o seu bem-estar e para uma alimentação saudável. Trabalhamos com uma grande variedade de produtos a granel, temperos, linha completa sem glúten, encapsulados, proteínas e também organizadores. Nossa loja fica na rua Santos Dumont, 3498, ao lado da Igreja São Cristóvão. Chame no WhatsApp 45 9 91 29 44 61 e venha descobrir tudo o que a Aflora tem para você. Na Barato Mania chegou o Festival de Inverno. Confecções, cobertores, mantas, pijamas, jaquetas e muito mais para aquecer toda a sua família. Qualidade, variedade e preços imperdíveis você encontra aqui. Festival de Inverno da Barato Mania. Barato Mania, a loja mais completa da cidade, com tudo para o seu lar, presentes, confecções e utilidades. Barato Mania, mania de vender barato. Quer curtir o melhor de Santa Catarina? Viaje com a Eucatur e descubra destinos incríveis como Joinville, Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis. Com conforto, segurança e aquele atendimento que faz toda a diferença, a Eucatur te leva para viver momentos inesquecíveis no sul do Brasil. Acesse eucatur.com.br, escolha o seu destino e garanta sua passagem sem sair de casa. Eucatur, transporte feito com carinho. Batista Gás tem água mineral Fontana Ouro, água mineral Peruíli, com baixo teor de sódio e o gás 13 quilos, com melhor preço de Toledo e região. Aqui no Batista Gás, na compra do gás, você ganha um lindo brinde surpresa. Batista Gás, fica na rua Paraíba 258, na Vila Pioneiro. Ou ligue já, 999009989. Olá, amigos da Rádio União, aqui é Olga Bongiovanni. Eu tenho um convite especial para você. De segunda a sexta, 13h, nos encontrarmos ao vivo para falar de tudo que você gosta. Saúde, bem-estar, aquela comida gostosa e informação de qualidade. E para sua semana ficar completa, no sábado, às 11h, a gente se encontra de novo na tela da KTV, canal 20.1. Porque falar com você é a nossa prioridade. 7h39, obrigado a vocês que nos dão um carinho da audiência. O Acontece que está no ar, programação da União. Gabriel Baerle, presidente do Legislativo, conversa com a gente. Presidente, 7h40 já mudou ali. Vamos ter necessariamente a escolha do novo presidente do Legislativo. E aí eu gostaria que você, com a sua capacidade de advogado, você que também está há muito tempo no Legislativo, explique para o ouvinte. Você pode ir para a reeleição? Não pode para reeleição. O presidente só poderia ir para uma reeleição, entre aspas, se fosse na troca de legislatura, né? Daí sim, né? Exatamente. Então, perfeito. Aqui na Câmara de Toledo não existe a reeleição para presidente. Muito bem. Bom, e aí? Como é que nós estamos em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, é isso, né? Isso, exatamente. Em dezembro termina o seu mandato enquanto presidente. Que
que podemos esperar desses 5 meses, e as articulações, as conversas? Diga lá. Batista, é bem lembrada a questão da eleição da mesa diretora, porque com certeza essa pega mais fogo que as próprias eleições gerais do nosso legislativo. Na minha opinião, sim. Então ela acontece no dia 15 de dezembro, às 10 horas, é como determina o nosso regimento interno, então dia 15 de dezembro. Já há, obviamente, conversa, especulação daqui e de lá, mas a definição, obviamente, eu acredito que deve acontecer ali de novembro para frente. A gente espera que seja uma eleição tranquila, obviamente, né, como sempre tem acontecido. Agora, todos os vereadores podem se candidatar, a gente já sabe que alguns têm a pretensão e, obviamente, vai dentro das articulações, principalmente intrapartidárias, né? Perfeito, boa palavra. Como é que é? Intrapartidárias. Às vezes a confusão não está fora dos partidos, está dentro. Exatamente. Você tem toda a razão. Hoje eu estou um pouquinho com trauma de Inter, aí eu estou com um pouquinho de trauma aqui, não estou entendendo bem as coisas. O seu papel agora, você vai articular para manter, digamos, e por favor me entenda da melhor maneira possível, a chamada oposição, que você é opositor ao governo. Sim. Óbvio, uma questão, isso aí não precisa, não tem como esconder, né? Vai tentar manter a oposição lá, vai articular para, olha, ver o que vocês querem fazer. O que é que o presidente está pensando agora às 7h42? Batista, eu pretendo não me envolver na articulação dessa eleição da presidência. A gente vê na questão da oposição, obviamente, tem vereadores que até gostariam, mas todos já entenderam que seria mais difícil articular. Então, tenho certeza que essa presença deve ficar dentro dos vereadores que hoje compõem a base de governo, até porque eles têm os votos. Então, eles que têm que definir quem que será o presidente, né? Eles que têm, por isso que eu digo que as brigas às vezes são intrapartidárias, né? Obviamente nós vamos nos posicionar, vamos votar, provavelmente em conjunto, inclusive, devemos ter uma unanimidade da oposição junto com algum candidato, mas é eles que devem definir. Eu tenho a vontade, o sonho de construir, se for possível, uma eleição por unanimidade. Acho que seria importante para o Legislativo e vejo... Uma espécie de coalizão. Vejo uma oportunidade nesse momento para que isso possa acontecer. Mas como eu disse, eu não pretendo articular, a gente tem conversado, tenho conversado com os nossos vereadores, mas repito, quantas vezes forem necessárias, que é uma decisão que não cabe a nós, cabe principalmente à base do governo agora se decidir, para que daí a gente possa também compor de alguma forma. Tá bom. Até porque, Batista, nós ainda temos o maior bloco da Câmara Municipal, né, com 10 vereadores, e nós temos 3 vagas da mesa diretora. Então, obviamente que os nossos vereadores vão compor, mesmo não sendo a presidência, vão compor aí a mesa ou até a maioria da mesa. Um ouvinte mandou uma pergunta sobre a história do loteamento. Ela chegou às 7h38, agora são 7h44. Eu não vou identificar, é uma prerrogativa minha, também não quero expor. Quem é que aprovou o loteamento indo para São Luís do Oeste? Até esse loteamento eu não conheço, me parece que é um condomínio para São Luís do Oeste. Lá perto da Coamo. Ah, sim. Esse foi aprovado, se não me engano, por unanimidade da Câmara na última legislatura. Mas faz pouco tempo isso aí, sim, né? Não, é que o vereador, certamente o cidadão falou, o presidente falou que lá atrás aprovaram aqui no centro de eventos, sim, né, que vai dar problema, óbvio, evidente. Todos os loteamentos, São Luís também. Todas as mudanças de zoneamento, de novos loteamentos, são aprovados pela Câmara Municipal. Perfeito, é só, né, certo, ele quer dizer o seguinte, se foi na legislatura anterior, a do centro de eventos, mas as mais recentes também aprovaram. Mais ou menos isso. Deve ser alguém ligado à política aí, que só tem o número dele aqui. Mas tá bom. Bom, no mais, tudo bem, vereador? Vamos seguir em frente então. Hoje, 14h, a sessão ordinária. Depois, amanhã tem a suplementar. Exatamente. Que horas que é amanhã? Amanhã às 14 horas também? E hoje também às 14 horas na Câmara Municipal temos a sessão ordinária e a sessão suplementar. 14 projetos em votação na data de hoje, Batista. Já saíram os nomes dos indicados para o título de cidadania honorária? Tudo ainda não, né? Saíram já da parte do Legislativo, foram
foram escolhidos, foram votados. O executivo ainda não mandou, né? No executivo ainda estamos esperando. Tem a medalha Willy Bart e tem mais uma medalha agora. Medalha Willy Bart, medalha Diva Paim Bart, que são para as mulheres, e especificamente para as mulheres, e também o título de cidadão honorário. Muito bem. Obrigado pela presença, viu? Obrigado, Batista. Estou sempre à disposição. Obrigado mais uma vez pelo espaço da União FM. Conversei com o presidente do Legislativo toledano, Gabriel Bueno Baerli. Falamos até do avô dele no começo dos trabalhos aqui na 90.3. Lembrando que é avô materno. Avô materno. Materno, tem que explicar aqui, né? Avô materno. Avô materno. A gente para e volta no próximo bloco. Obrigado ao Guilherme, que está aqui também, assessor do vereador que esteve com a gente. Parada 7h46.